Bem-vindos ao nosso estudo do Nosso Lar. Primeiramente, para harmonização, eu vou fazer a leitura de uma página do Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu abri aleatoriamente e caiu na lição 107. Joio. É uma citação de Jesus que está em Mateus, no capítulo 13, o versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e ataia-o em molhos para o queimar. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo da expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Neste instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivesse nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. E assim, depois dessa leitura, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos neste estudo. Agradecemos a espiritualidade, os nossos amigos espirituais, que tão belamente nos intuem todas as tardes, que possamos voltar as nossas atenções para esse estudo e ter as melhores impressões e energias salutares. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Com você, Seleno. Tá bom, deixa eu fazer o compartilhamento aqui da página, então, né? Vamos ver. Posso lá. Aqui. Isso. Bom,
a partir de agora eu não vejo mais ninguém, só vocês que me veem, né? Bom, gente, hoje, uma boa tarde a todos, né? O Pai do Céu nos ilumine, nós possamos fazer um estudo proveitoso. Hoje, como o tio Alzi começa a me rondar, eu esqueci que eu estava escalado para fazer o estudo. Então, hoje a gente não vai ter aquela novelinha gostosa que a Marisa sempre coloca para a gente escutar. Hoje a gente vai acompanhar o PDF direto aqui, né? E como vocês já perceberam, né? Eu estou aqui muito confortável, muito bem preparado, estudei pra caramba, fiz tudo bonitinho, só que não, né? Foi tudo a maior correria, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, como sempre dá tudo certo. Esse grupo é maravilhoso, então nós vamos aprender juntos. Todo mundo está me ouvindo, não está? Sim, Marcos. Então vamos lá. Vamos começar a leitura. Livro Nosso Lar, capítulo 10, No Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. E se a gente parar para pensar aqui também, né? Na nossa instância aqui também, a água é quase tudo, tanto que ela está em mais de 70% do nosso próprio corpo. É que a gente ainda não aprendeu a utilizar a água como ela deve ser utilizada. Vamos lá, continuando. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Todo mundo aqui já sabe o que é o aeróbus, mas André naquela época não sabia e tomou até um susto, né? Eu estou torcendo para quando eu chegar lá ter também o aeromoto, né? Aí se não tiver, a gente vai de aeróbus mesmo. Mal me refazia da surpresa quando surgiu um grande carro, suspenso no solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Gente, quem pensa que vai lá andar em condição vazia, ó, repleto de passageiros. Perdeu o negócio lá, também está lotado, gente. Não tem essa, não. Vamos continuar andando de busão cheio. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era a máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda, ou seja, no teto, né? Mais tarde, confirmei minhas suposições, visando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Lísias não me deu tempo a indagações. Amoletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Por aí, gente, a gente já vê que nosso lar é uma colônia de uma extensão enorme, né? Ele diz uma velocidade tão grande que não dava nem para identificar a paisagem. Aqui na Terra, acho que transporte terrestre, nesse nível, só o tal do trem-bala, né? Que eu nunca dei, nem sei como é que é. Mas é o que dizem que é o mais rápido, né? E vê, ele parava de 3 em 3 quilômetros, em 40 minutos, até chegar no local onde eles iam, que é o Parque das Águas. A gente vê que nosso lar não é nenhum ovinho. E às vezes a pessoa fala, vou para nosso lar, e tem ideia de que é uma coisa muito miudinha. Não é. É uma colônia muito grande. Né? Deslumbrou-se o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume.
tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulinhas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Já pararam para pensar como que isso tudo é constituído? Né? A força de vibração, a força de pensamento que espíritos bondosos, tarefeiros de Jesus, né, têm para poder manipular toda a irradiação, né, dos espíritos daquela região, para poder fazer essa beleza de arquitetura, essa beleza de urbanismo, paisagismo. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. A gente tem que agradecer todo dia a Deus, né, a oportunidade de estar num planeta tão lindo e com a perspectiva de talvez um dia chegar numa colônia mais linda ainda. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, plantadas a espaços regulares. As árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Aí o materialista vê um negócio desse e chama a gente de maluco. Porque ele não consegue entender que é questão vibracional, que está tudo aí. Né? Ele não consegue entender até que aqui na própria Terra, né, temos coisas que a gente não consegue ver e que é evidente ver. Porque é uma questão de vibração. Hoje em dia, quando já se confirmou que matéria é energia condensada, né, já se pode entender que o nível de condensação lá é menor, mas que a coisa, para quem está no plano espiritual, é tão material quanto o nosso material aqui é para nós. Só que a grandeza da beleza lá é muito maior. Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Não, Marco, não. Notando o meu deslumbramento, Lízia explicou. Espera que eu só abrir, eu não vai conseguir abrir isso. Ela corta lá. Agora estou ocupado, filho. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. Ah, então nós temos amantes no mundo espiritual? E por que não teríamos? São espíritos, né? Que eles, como diz aí o próprio parágrafo, eles vêm lá, né, se preparando para o reencontro aqui na Terra. Então, são almas comprometidas, né, com, entre aspas, promessas de reajuste, né, de trabalho junto, em equipe, né, para organizar famílias na Terra, auxiliar outros espíritos. Isso tudo é planejado lá. E nesses locais, né, vão para se refazer, para buscar energias salutares, né, para se reanimar, para quando chegar aqui na Terra, né, e se chegar o período da juventude e se encontrarem, se consorciarem, estarem prontos para dar andamento ao que foi combinado do outro lado. Então, tudo é muito perfeito, né? Não é nada de improviso na questão espiritual. Vamos lá. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lízia não me deu aso a perguntas nesse particular, indicando um edifício de enormes proporções esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo do serviço da regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano das substâncias invisíveis na Terra. Ou seja, ele parou lá na cidade lá,
Mas a cidade lá cuida bem da água. A água não vem marrom na torneira de ninguém, não, né? A água é reciclada direitinho e volta para o Rio Azul da mesma maneira que ela saiu de lá, que ela foi recolhida. Percebendo a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura e quase fluídica. Quase não, né? Para nós ela é superfluídica. Quase para eles. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Livres, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Aí a gente para aqui um pouquinho para pensar. Já foi dito para a gente lá na frente que a União Divina, né, ele só faz o intercâmbio, né, com o mais alto e os serviços mais elevados. É o ministério mais elevado de lá. E aí ele diz que é o único, né, um dos raros, aliás, o único não, um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Por quê? Porque a água, como ele já disse aqui ainda há pouco, é importantíssima para o plano espiritual, né? É um elemento base lá no plano espiritual. Por isso ela é cuidada com todo amor, todo carinho, e por espíritos de uma sapiência muito grande que a impregnam com fluidos necessários, né, à revitalização e à organização perispiritual dos espíritos que estão lá, nessa colônia. Vamos lá. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. Ou seja, como união divina e a água material. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e do magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam os trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. E aí a gente vem aqui e lembra que o nosso irmão Masaru Emoto, né, tem um trabalho maravilhoso sobre essa questão da água, né, sobre a impregnação que nós damos à água com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, pela palavra, né? E foi feita a mesma experiência que ele fez com a água, foi feita com arroz, e que comprovam tudo isso que vem sendo dito aqui, né? Nesse parágrafo, né? Com a diferença que a gente vê aqui, que os espíritos mais evoluídos de nosso lar, que são os ministros da União Divina, são aqueles que fazem, como assim, um preparo desse material, uma filtragem, né?
para que depois ela seja impregnada pelos outros departamentos por outros fluidos que vão servir de alimento, servir de fortalecimento. Mas o preparo principal é do líder da união divina. Mas, visto isso, a gente entende a importância da água lá e cá. Aí o que eu ia dizer é que é o seguinte: outro dia eu tomei um susto quando eu, pesquisando no YouTube sobre essa questão das águas de Massaremoto, eu vi que tem gente dizendo que é charlatanismo. Mas o quão materialista ainda é o homem? Nós estamos no século XXI. Experiências e experiências científicas comprovando isso, e ainda tem gente chamando o cara de louco, dizendo que ele não tinha diploma de nada, dizendo que aquilo tudo é ficção. E a gente vê aí, né, que na década de 40 do século passado, André Luiz já traz essas informações para a gente. Bendita essa doutrina que nos traz informações que 60, 80 anos depois, o mundo ainda tem como novidade. Não é? Vamos em frente. Eu estava embevecido com as explicações, e nós também, André. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. Um homem desatento. Há muitos séculos, tornou Ulisses, o mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Olha que esse tempo está chegando. Olha que a preocupação sobre a água nos últimos anos tem sido muito grande. Movimentos ecológicos têm chamado a atenção que a água não é, apesar de ser 3/4 da Terra, ela não é um bem infinito. Ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada, e se ela for tratada e cuidada, nós vamos ter água para muitas gerações ainda, mas se ela não for tratada e cuidada, vai virar uma coisa rara, né? Talvez em bem pouco tempo. Então, é essa a responsabilidade que a Lízias falava aí para André, né? Que vai vir o tempo, já está chegando o tempo, aliás, já chegou. Né? Compete a nós que ainda estamos aqui na carne, tentar conscientizar os que estão chegando agora, os nossos pequenos, para que esse quadro que nós fizemos de destruição das matas e consequentemente das águas até hoje, se reverta, né? Para que nós possamos ter um planeta de regeneração ainda com abundância de água. Vamos lá ver se a gente consegue. Então, compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha a experiência do Massaro. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva, mas nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E, quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Ou seja, então não é só a chuva, a tempestade que lava a atmosfera, não. Quando a gente bebe um copo d'água com um bom pensamento, quando a gente toma um bom banho, né? Aí, sem desperdício de água, mas com um bom pensamento daquela água, aquela água está limpando as impurezas nossas também, né? Os fluidos deletérios que foram
de alguma forma absorvidos por nós no dia a dia, né? É lavada pelo tudo, aquela água bebida com consciência de que ela é um alimento, né? Ela vem para refazer o corpo. Vocês já notaram que quando a gente está com muita fome, às vezes, você toma um copo ou dois de água e a fome alivia e você fica mais um montão de tempo sem conseguir comer? Então, a água também é um alimento. Ela não só enche o estômago e dá aquela sensação, não. Ela alimenta mesmo. Quando a gente está precisando e tem consciência disso, a água alimenta. Né? Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Acabou, não acabou? Deixa eu ver. Acho que acabou. Sim, acabou. Aí nós acabamos a leitura, né? E vamos aqui voltar para o nosso... Isso. Voltamos aqui para a nossa tela principal. E aí fica aberto para todo mundo, né? Eu estou com água atrás de mim, ó. Maravilha, o mar ali atrás de mim, lavando ali, bebendo. E a gente percebe nessa lição, né, a importância que é dar o cuidado da água que o homem não deu até hoje. Não é? O homem até hoje só poluiu rios, mares, gasta água tratada como se fosse lixo, não dá importância, sem saber que dá importância da água não só para o corpo, mas também, né, para o lado espiritual, porque a água ela é esse alimento dos dois planos, ela é o remédio, né? Estou lembrando aqui, se não me engano, tem uma passagem, eu acho que é do Dr. Bezerra, que receita um remédio para uma pessoa e a pessoa diz para ele que não tem dinheiro para comprar o remédio, eles vão para casa, pega a receita, fica todinha esse comprimido, eu vou para casa, todo dia pego um pedacinho desse papel, bota na boca e toma com um copo d'água e a pessoa vai, toma e fica curada. Tá certo que ele impregnou aquele papelzinho, mas aquela água, com fé, a fé da pessoa, impregnou a água também de remédio. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, no meu modo de entender, para a gente fazer jus a ter direito a essa água da vida, né? Aqui e lá. Eu acho que eu encerro por aqui o meu comentário e vou abrindo para quem quiser comentar aí. A Josi, Marco, já está com a mãozinha levantada. Então fala, Josi. Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpa o atraso. Fiquei um pouquinho enrolada. Mas, assim, foi muito legal, assim, ter conseguido participar do estudo, porque me fez refletir bastante. A Tati deve lembrar que quando a gente foi no encontro de evangelizadores, acho que foi com, se eu não me engano, o César Said que estava dirigindo esse encontro, né? E ele falou para a gente que a gente, assim, acha que vai evangelizar, só que a gente vai ser evangelizado. E, assim, quando você recebe muita essa informação, assim, você não consegue ainda juntar ou então ficar tão claro, né, para a gente. Aí tá, passou, a gente começou com as crianças, assim, principalmente aquela parte pequena, as crianças pequenas, né, que estão de 3, 4 anos, né? E a gente foi fazer o trabalho da água, por isso eu estou trazendo esse assunto, né? A gente foi falar da preservação, dos cuidados que a gente vai ter, tarará, e falar dessa coisa mesmo que se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar sem, né? Não dessa forma, ficar sem, mas a ideia era essa, né? Então, aí a gente acredita, assim, piamente que tá passando, mas como eles não são muito de parar e prestar atenção, a gente acha que não está conseguindo. Só que aí eu também tenho um filho lá de 6 anos, que na época tinha 4 anos, que também está nessa parte. Quando, de repente, que eu fui abrir a torneira em casa, que eu fui... na verdade, eu abri e logo eu não fechei logo em seguida como devia. Ele me deu a aula de evangelização em casa.
Eu lembrei do sair, eu lembrei do estudo, eu lembrei de tudo. Eu digo, gente, a gente crê que está abafando, evangelizando, e essas crianças já vêm preparadas para realmente defender o planeta, defender, né? Essa parte toda, como você... Agora, essa parte que você trouxe para a gente, assim, nos deixa claro. Eles já vêm trabalhado de lá, isso já tem isso neles, assim, essa certeza. Nós só estamos ali... entre aspas, para dar uma lembrada, né? Ou seja, hoje eles precisam relembrar, né? Mas eu achei muito interessante quando ele descrevendo tudo isso lá no nosso lar. E veio a gente acorda o que está adormecido, né? Acorda que está adormecido. Aí quando você começa a se encaixar o porquê que a gente escuta, que a gente, em vez de evangelizar, a gente vai ser evangelizado. Porque, assim, diante deles, com certeza eles estão mais bem preparados do que nós, senão a gente não teria feito, eu não teria aberto a torneira e esquecido, apesar de ter ensinado, entendeu? Aí eu achei super legal, porque essas crianças espíritos realmente já vêm preparados para esse porvir do planeta, né? E são muitos. Quando a gente quando a gente está na evangelização com eles falam umas coisas assim, que mostra para a gente que a leitura que você acabou de fazer tá certa, como é que se diz? Prova essa leitura, né? Que você acabou de ler agora, sobre todos esses cuidados. E é bem legal para a gente que está ali com eles ter essa certeza, né? Porque aí nos dá coragem, né? Para seguir, para ir com eles, né? Para tentar lembrar o que eles precisam, né? Porque até para isso a gente precisa realmente se preparar, porque eles já vêm com tudo isso, mas como eu falei, acredito que a gente senão não precisaria dessa remessa chegando, né? Com certeza, isso, né, é claro. E eu fiquei encantada com essa leitura que eu ainda não tinha feito, tá bom? Obrigada, Vera, só para complementar. É isso mesmo, José. A gente pensa direitinho, as leituras que a gente tem feito aí, ultimamente, as informações que a gente tem recebido, né? Esse número de espíritos também que tem vindo lá de Alcione, né? Que já vem com toda essa capacidade, né? Eles vêm encarnando já com toda essa sabedoria, ou alguns que são daqui da própria Terra, né? Que vêm também do nosso lar, né? Com toda essa capacidade, vem para misturar com alguns outros que ainda não têm essa capacidade, que estão vindo também aí para algumas últimas chances, né? Para que a gente tente modificar. E nós que já estamos aqui há bastante tempo, né? Que já viemos de umas gerações atrás, mas que saímos de lá com alguma informação também, né? Estamos aqui, como diz o José Luiz, a gente recorda eles, e ao mesmo tempo que a gente recorda eles, a gente fixa na gente. Porque a gente, daqui a pouco, a gente está voltando para lá, e quando a gente vê na próxima, a gente tem que voltar melhor. Então, esse trabalho ele é um trabalho de reciclagem, né? Que a espiritualidade faz conosco, né? Cada geração que vem um pouquinho melhorada, auxiliando a outra, que depois vai voltar para lá e vai voltar melhor ainda. Isso é importantíssimo. A gente não pode esquecer disso. Nós não temos aqui a qualidade, não. Nós somos os professores, vamos ensinar. Não, a gente aprende muito. Você está aprendendo, né? Eu acho... Fala, pode falar. Eu achei legal também que uma coisa que a gente observa, eles não são tímidos. Eles não têm medo de falar o que eles acreditam, de defender, né? Isso nos anima muito, porque como a gente sabe, o bem ainda é tímido. E se a gente recebe essa demanda que não é tímida, nos dá muita esperança, né? Porque em casa pode ser pai, pode ser mãe. Não, tá errado, ó. Fecha a torneira, não, desliga, sabe? Então não tem aquela timidez, não tem aquele medo, sabe? Isso é muito legal, é muito importante para esse novo momento que estamos vivendo. Era isso, já encerrei. E só para dar uma ajuda aí no que a Josi e o Celeno estão falando, por isso a importância da gente não deixar para a próxima o que a gente já está aprendendo, né?
Porque se já vai para lá para reciclar, se você deixou para a próxima, e aí que conta que é essa? Como é que vai fazer essa conta? Fecha, né? E a outra coisa disso que a Josi está falando, aconteceu isso hoje aqui em casa com a Isa. Ela foi aqui na frente com meu pai, e meu pai tem mania de arrancar uma flor para deixar no portão da minha irmã. Aí a minha filha falou para ele assim: não, avô, tá errado. Você só pode pegar as flores que já estão no chão. Se você arranca, a próxima pessoa não vê a planta. Olha só, que lição. 4 Nossa. anos. Pois é, não há o que duvidar, né? Eles estão vindo muito mais prontos do que nós quando chegamos aqui. Quem é o próximo? Quem vai falar? Vamos, pessoal. Fala, Estou Zé. esperando aqui as mãozinhas levantar para te avisar. Silêncio mortal, então vou falar. Essa incumbência, né, de você despertar, né, a ideia, né, do ambiente é uma tarefa ainda muito difícil, apesar de a gente achar que tá recordando das crianças, mas quem está no poder são os adultos. E aí você vê o negacionismo do nosso governo, né, porque exatamente não teve a educação que precisava ter, ou pelo menos não foi lembrado que precisava beber água para sobreviver. Eu sou formado em educação ambiental e o grande lema, assim, a coisa que você precisa entender nas primeiras aulas é o que é meio ambiente. E meio ambiente é tudo aquilo que você percebe, é tudo que está à sua vista. Então, por exemplo, se você vai na janela e vê lá a praia de Magaratiba e vê do outro lado lá, né, a praia de São Brás lá, então você consegue ouvir a montanha lá de Conceição Jacareí. Então, você está vendo o teu meio ambiente, é isso tudo. Quando a gente vai na internet, abre uma página, está vendo lá Moscou, então o meu meio ambiente agora se expandiu. Se eu vou na internet, né, ou olho para o céu e vejo os planetas, o meu ambiente é outro. Então, tudo tem uma medida. E tem um lema, né? Pensar globalmente e agir localmente. Esse é o grande lema. Então, são coisas pequenininhas mesmo. É a garrafinha de que você separa, apesar de não ter a coleta seletiva, mas você está treinando para fazer isso. Vai ter uma hora que não vai ser impossível não ser dessa forma. Hoje mesmo eu estava escutando no André Trigueiro, de manhãzinha, ele dizendo que o remédio, né? Como se descarta remédio? A gente já pensou nisso? Joga no balão, é isso? Joga no lixo? Não pode ser. E é responsabilidade do farmacêutico de receber aquilo de volta. Então, a recomendação é ligue para o telefone que está na caixinha e fala só, estou com um monte de remédio aqui vencido e eu quero descartar isso com honestidade para o meu ambiente. Então, o grande lance é esse, é a gente agir, né, dessa forma. E o grande problema do nosso meio ambiente é a tal da água. O Brasil recebeu a bênção de ter as maiores porções de água do mundo, água doce, mas também tem, se você olha, né, os percentuais, onde mais se desperdiça água, é impressionante. Tá? E a SEDAI, né, errada, pelo menos a SEDAI fala assim, né, que 60% da água são perdidos. Mentira, isso não é verdade. Perdido porque simplesmente 60% da água ela não consegue cobrar. Então, ela prefere dizer que perdeu do que admitir que não cobra, que é o que acontece em geral. E a gente visita, por exemplo, eu visito muito Mangaratiba, Itacuruçá, e você percebe como se joga esgoto direto na água do mar, né? Como se polui, né? E assim, onde que deveria ter mais a relação com a natureza, não acontece. E assim, uma vez, eu também já, assim, olhando ali ao redor do lar de Frei Luís, né? As casas também tem lugar que ainda tem aquela valinha aberta de esgoto correndo a céu aberto. Então, nós estamos muito distantes ainda disso, né? Dessa maravilha de um lago maravilhoso, de um rio azul, né? A água, ela faz ciclos, né? A gente sabe, né? Ela está ali, que evapora, forma nuvem, chove e desce. E, claro, tem vários outros ciclos. Ela entra pela terra, ela entra nas vegetais, entra na gente. E os cientistas falam que esse ciclo já aconteceu 3 vezes, ou seja, todas as moléculas de água, em algum momento, elas se reciclaram. E outra coisa interessante, um outro estudo fala que a água tem memória. Olha que legal. Uma vez ela sendo
Por exemplo, uma vez você coloca um remédio numa água, não, você vai descartar, você vai beber o remédio, vai descartar como? Urinando, e daquilo vai para um rio e tal, mas aquela água não perde essa memória. Os estudos do Masaru Emoto estavam arrumando para isso, só que ele desencarnou antes da memória, a memória da água. A água é um elemento, né? Ele é considerado o lubrificante universal. Ela está na base da nossa vida. Ela sem água não dá. Tem um equilíbrio, né? Como ele fala, o oceano equilibra a Terra. E é isso, de fato, né? Só que o oceano é salgado, a gente não pode beber do oceano. Mesmo assim, Israel consegue a proeza de 60% da sua água ser retirada do oceano. Então, né? Fantástico, né? E hoje muitas empresas fazem isso, tentam fazer, mas eles têm que comprar um material de Israel que só eles têm, a mágica, não fizeram a mágica e conseguir fazer isso. Mas não estamos muito longe, não, tá? Porque a gente tá aí, te conviveu com a geosmina, né? Não faz muito tempo. E essa água, né? A gente passa uma água fedorenta, água de esgoto, né? E muito se fala que a SEDAI não é uma estação de tratamento de esgoto, mas tem algo muito mais grave na SEDAI. Ela não consegue filtrar hormônio. As mulheres urinam hormônio, os homens também, os animais também. É colocado hormônio no boi para poder, e no frango para crescer mais rápido. E isso vai tudo para a água e nós bebemos. Então, há coisas que o homem está escondendo ainda e que ainda estamos muito longe desse equilíbrio, né? dessa força que a gente precisa para poder seguir em frente. Estamos numa barreira, estamos exatamente numa fronteira, que é o que se pode fazer, o que já não se pode mais fazer. Só que está bem claro para todo mundo, né? As notícias estão aí, basta você... É fácil, você vai num dia de chuva, vai numa rua, um dia de chuva, qualquer que seja a rua, você vai ver lixo. E esse lixo é carregado pela água e vai para onde? Vai para a lama, vai para o mar e vai poluir. Como a gente vai se livrar disso? A gente tem que ter essa consciência melhor. E, pelo jeito, né, nós idosos estamos com grande dificuldade de aceitar isso. Mas as crianças, já preparadas de um outro plano, estão nos agradecendo. Eu já várias vezes minha neta aqui, não liga muito esse chuveiro, não, para poder a gente economizar água. É assim, meu chuveiro é aquele que tem uma bombinha, então você liga e sai muito forte. Eu tenho que ir lá diminuir a velocidade para poder ele tomar um banho com mais tranquilidade. E assim que vai. Outra coisa importante, né, como fluido, né, que você falou, né? Eu tenho água do mar aqui. Toda vez que a gente vai na praia, né, e a gente pega água. Essa água aqui de Biscaia, lá perto de Angra. E é uma maravilha. A gente aprendeu que a água com sal, né, Adalto? Água com sal, carvão e alho é um santo remédio para desencravar o que está em nosso lar, né? Nosso lar aqui. E nada melhor, o efeito é muito mais efetivo usando água do mar, poluída ou não. Pegue vocês que moram aí pertinho dele, a poucos passos. Eu estou em Bangu. Bangu, para qualquer praia que eu ande, tem que andar pelo menos uns 30 quilômetros, mas vocês só dão um passinho. Então aproveitem essa água maravilhosa, botem um copinho no cantinho do quintal, reza, e vocês vão ter uma fluidificação do ambiente. É isso que interessa. Então, a água é mágica, ainda é mágica porque muito não se compreende dela, das maravilhas que ela ainda pode fazer com a gente. A gente precisa muito ter essa consciência de que sem água não somos nada. A gente precisa valorizar. Se a gente não consegue, também vamos tentar, então, passar isso para os nossos jovens, para as nossas crianças, evangelizar o uso da água. Isso é muito importante. Outra situação também que o Marco falou, né, da grandeza do nosso lar, né? A gente precisa lembrar que a grandeza, quando se fala em velocidade e tempo, isso hoje a ciência declara pontualmente, a gente não pode mais separar espaço de tempo. Por isso o termo agora é espaço-tempo. Então, quando você fala assim, demorou muito tempo, mas se a gente está num ambiente que é outra dimensão e essa dimensão espaço-tempo é diferente, por isso que a gente fala, no mundo espiritual, o tempo corre diferente. Corre diferente por quê? Essa noção de espaço-tempo é diferente também. Então, o nosso lar, né, geograficamente situando, até o Luciano fala várias vezes para a gente, que ele começa ali na Praia do Flamengo e acaba na cidade de Campos. É claro que ele pode aumentar, pode diminuir, mas essa é a dimensão dele, essas são as barreiras físicas do nosso lar. A gente precisa só ter isso só para ter noção
A gente não sabe a dimensão vertical, quanto é, a que altura chega, a que profundidade chega, mas, muito importante nessa história aí, quando o nosso lar ele tem a grande Baía de Guanabara embaixo dele, tem a grande região dos lagos embaixo dele. Então, há muita água também abaixo do nosso lar. E a gente precisa olhar isso dessa forma. Olha, essas águas podem ser abençoadas pelo grande Lago Azul do nosso lar. Quando a gente vai lá para Cabo Frio, a gente vai para Araruama, ou dá só uma olhadinha na Baía de Guanabara, né? Que pena que não se pode mais tomar banho, né? Mas é isso que eu falei demais. No capítulo, né, Zé? No final do capítulo, quando ele fala, agora sumiu aqui lá, ele fala que a água do Lago Azul, deixa eu ver se eu acho. Não, não é no final. Onde é que eu disse? Falou-se intelectuais. Não. Tem algum lugar aqui onde ele fala que quando as águas saem, quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Quer dizer, dá a entender, no meu entender, isso, que essa condição aí pode também estar sendo colocada para cá, para a Terra, né? Ou seja, mais uma expansão de vibração. Sim, foi isso que eu entendi. Já que o nosso lá está acima de tudo isso, né, eu entendo que a Baía de Guanabara só não está pior por causa da presença do nosso lar. Não é por causa do nosso cuidado, porque a gente não cuida nada, né? Deveriam estar construídas 13 estações de esgoto, só construíram 2. E muito mal de porcamente. E é um horror. A gente que passa ali na linha vermelha vê que coisa, que descaso que é com a água, né? Nós que temos um pouquinho mais de idade, que os mais jovens, você, eu, Dalton, a galera aí deve lembrar do tempo que a gente ia para Niterói de barca ou para Paquetá e o boto ia pulando do lado da barca até lá. Eles iam cardume, né? Cardume não, porque ele é mamífero, não é peixe, né? É o quê? Manada? Bando? Sei lá, não sei o que é. Não sei o que é aquele monte de boto nadando, mergulhando do lado, igual a gente vê nesses filmes que vê de Noronha, eles iam acompanhando a barca até lá pertinho do cais e depois eles voltavam. Essa semana, alguém em algum grupo mandou algumas fotos daquela primeira ponte ali da Ilha do Governador, a praia cheia, o pessoal tomando banho ali. E eu me lembro que eu fui naquela praia ali quando eu era criança. E era limpa. Também. Praia do Galeão. Praia do Galeão. Tinha um cavalo marinho na Praia do Galeão. A praia era super... Agora a gente passa ali, é um cheiro horroroso. Nós não nos preocupamos. Mas, em contrapartida, a gente tem essa coisa de bom, que é que, naquela época, ninguém falava em preocupação com nada disso. E hoje em dia é tema em todos os lugares do mundo a preocupação com a água. Quer dizer, nós estamos realmente nessa virada de caminho. Essa criançada nova que está chegando aí com essa consciência, são eles que vão promover a mudança. É importante que nós tenhamos firmeza para bater o pé na hora da mudança. E demos esse exemplo que você falou aí. Não tem coleta seletiva, mas aqui em casa eu faço isso. Latinha, garrafa, papelão, eu boto tudo num saco separado ali. Quando muito, o catador passa e pega e leva antes do lixeiro. Mas, casca de legumes, já jogo tudo ali na terrinha, no canteiro, ali para plantar alguma coisa. Então, se a gente for fazendo essa nossa parte, a gente já está tendo alguma consciência e a gente já está melhorando. Mas que vai levar um tempo? Vai. Mas é o que a gente sempre diz, a natureza não dá salto. Levou um tempão para chegar até aqui e ainda vai levar um tempão para melhorar. Mas o tempo agora, ele está mais curto. A Terra está girando mais rápido, né? O dia está menor. Então, isso vai passar mais rápido. Querendo ou não, isso vai passar mais rápido. É isso. E a nossa responsabilidade, a gente precisa se instruir. A Josi, esse é o que é o puxão de orelha. A gente tem que se instruir de tudo, porque para poder, na hora que acordá-los, a gente acordar direito, né? Não acordar no susto. Ter a base, né? Porque as perguntas vão aparecer. Pessoal, o que é ciclo da água? Não sei. Mas o que é reciclagem? Não sei.
Quantas vezes a gente pode reciclar o alumínio? Ah, não sei. Então, não sei não é resposta para a criança, não. Tem que saber muito mais. É claro, se a gente tentar imaginar que se a gente, para ter um mundo melhor, precisa disso, olha a oportunidade aí. E aí tem que explicar o que é um mundo melhor. Né? O Zé Luiz, eles não aceitam e ficam lá esperando uma resposta até o final, porque assim, tipo, não, peraí, estou esperando, fala. Eles não são tímidos. Não, e a Isa está nessa fase dos 4 anos dos porquês, 7.499.000 porquês por dia. E quando ela mesma dá a resposta, ela ainda fala assim, eu estou certa? Estou certinha? Estou com toda a razão? E pior que tá, né? Via de regra, eles estão com a razão. Mas tem um desafio, que quem dá isso é a Nete Guimarães. Olha só, de onde você tirou isso? Onde você leu isso? Entendeu? Esse é o desafio, porque aí ela vai assim, se ela leu em algum lugar, vai mostrar. Ela vai folhear o livro e vai mostrar. Se for na internet, se já consegue fazer, vai lá e vai mostrar, não é isso? O meu neto tem 6 anos, mas ele não sabe ler e escrever ainda. Então, eu falei, olha só, quando você souber ler e escrever, a gente vai sentar aqui e vou te mostrar tudo isso. Eu mostro tudo isso, mas ele, por não saber ler e escrever, ele não consegue saber que o H é do hidrogênio. Aí, vovô, já cheguei na J. Falei, opa, então já pode escrever meu nome. Ah, mas teu nome não é Zé, não é com Z? Não, meu nome é com J. Então, são essas perguntas que a gente tem que estar preparado o tempo todo. E a educação ambiental ela ajuda muito isso. Existem vários cursinhos e tem várias pessoas dispostas. Né? A educação ambiental não é só reciclagem, não é só isso. Muita gente acha que é só pegar garrafa PET e fazer vasinho. Não, é totalmente errado. Tem coisas, por exemplo, aí em Mangaratiba, né? Tem a Serra do Piloto, que é um parque, né? Mas é um parque que só tem uma estrada. É difícil você acessar, andar pelas trilhas, né? Não é seguro, você não consegue fazer. E era uma boa oportunidade para a Prefeitura de Mangaratiba transformar isso em uma coisa que fosse acessível a todos, com guias, né? Com pessoas explicando. Por exemplo, a Serra lá de Itatiaia, muita gente não sabe, temos dois grandes desastres ecológicos lá, que as pessoas, de tanto caminharem lá, levaram espécies daninhas. Então, lá em cima da serra, né, tá crescendo matos, né, e plantas que são nocivas às nativas. E, para azar de tudo isso, elas pegam fogo sozinhas. Então, aqueles incêndios que acontecem na Serra de Itatiaia é um problema de visitação. Claro, todo mundo vai a hora que quer, faz o que quer, e, no final das contas, sem educação, dá tudo errado. Eu acredito que na Ilha Grande também seria a mesma coisa. E tanto entra e sai, que deve ter muita coisa nas trilhas, muita planta nociva ao próprio ecossistema da ilha. Aqui em Mangaratiba, a gente tem um parque lá em cima da Serra do Piloto, que é São João Marcos, que, inclusive, anteontem eu vi no Facebook comunicado deles sobre a visitação. Eles têm a visitação guiada assim, mas ainda é uma coisa incipiente. A ponte já consertaram? Não sei, tem muito tempo que eu não vou lá. De São João Marcos, você tem que atravessar uma ponte que caiu. Eu sei que... mas eles têm agora ali na entrada do parque, quando eu não fui lá dentro, porque na época a mamãe estava com a gente, ela não podia andar nas coisas, então a gente foi só na frente. Então eles construíram uma maquete ali, mostrando a antiga cidade, a parte que foi alagada, aí o guia veio, explicou para a gente, passou um filme. Quer dizer, já tem uma certa estrutura, mas ainda é muito pequenininha. Realmente podia ser melhor explorada, não na questão da exploração do ganho, mas sim na parte educacional do povo que vive aqui no entorno dessa nossa região. Podia realmente ter até porque lá em cima tem uma represa também muito bonita, né? E ela pode ser mostrada para a pessoa tomar esse cuidado ambiental, que realmente aqui na nossa região a gente não tem. Ô Zé Luiz, você estava falando, eu lembrei de outro dado que eu não sei se todo mundo sabe. Eu estava falando isso essa semana com a minha irmã, que ela leu uma matéria que o mar está ficando sem cálcio. E aí fizeram uma pesquisa e descobriram porque as pessoas levam as conchinhas embora. Então, que estavam fazendo uma campanha para as pessoas não levarem, porque se vocês forem ver,
onde que estão as conchinhas? Estão nas gavetas, estão nos potes, estão, né? Então deixa na praia. Então são pequenas coisas que foi durante a vida, e todo mundo que vai para a praia, né? Pô, aí você quer acabar com a minha coleção de conchinha? Aí, Não, a gente aprendeu. Aí, tá vendo, Celeno, que eu tenho razão? Aí, por que veio o assunto? Porque a Isabela queria trazer para casa. E aí ela não deixou e explicou isso para ela. Ela falou, mas eu quero levar. Eu falei, não, mas se todo mundo levar para casa as conchinhas, vai chegar uma hora que não vai ter a conchinha aqui para o próximo ver. Eu acredito que isso ainda requer estudo, né? Eu já ouvi algo parecido também, há muito tempo atrás, mas é outra coisa que acontece, que aí a ciência ainda tem dificuldade de falar. Uma outra possibilidade para isso é o carbono, né? O carbono em excesso na atmosfera, ele cai junto com as chuvas, e o carbono e o cálcio tem um adora o outro. Então, o carbonato de cálcio, né? Ele está depositando no fundo. Então, está tirando o que está na água e jogando para o fundo. Daí ela fica sem. Existem outras coisas, outros estudos. A gente precisa ir muito mais à frente, né? Fala-se muito na camada de ozônio. Pô, a camada de ozônio é desse tamanho, tem 6 centímetros. E ela acontece, o ultravioleta bate no oxigênio e cria a camada de ozônio. Então, quando não tem oxigênio suficiente, não tem camada de ozônio. Aí fala assim, mas está tendo um buraco na camada de ozônio. Não, é só nos polos que não tem. Por quê? Porque lá o Sol bate muito inclinado e não consegue ter o ângulo certo para poder fazer ozônio. E qual o problema? O que acontece hoje? Todo mundo fala, é o spray, né? Fala em CFC, que o aerosol, né, vai... Olha, até hoje nenhum cientista conseguiu provar que esse CFC consegue chegar na altura que é formada a camada de ozônio. Então, a gente precisa estar sempre alerta para essas coisas, porque pode ser e depende mesmo. Então, e a quem interessar, possa, porque tem muito interesse nisso. Entendeu? Por exemplo, em cada metro cúbico de água tem 1 grama de ouro, água do mar. Muita gente não sabe disso. Como fazer isso, então? Tá? Agora eles sabem, se você ficar divulgando pessoal uma vez pela internet, vão se acalmar. Abafa esse caso, abafa. Eu gostaria de contribuir também com uma colocação. O Marco Celeno falou que 70% do nosso corpo é formado por água, não é? E o responsável pela filtragem dessa água, né, é o rim. São os rins, né? E os rins representam a essência da vida, segundo a medicina chinesa, né? E a raiz da vida, a essência da vida. Então, temos que tomar conta também da quantidade de água que a gente bebe, da qualidade da água, e também considerando que no nosso lar a água é tida tanto quanto alimentação, quanto cura. Então, isso a gente vê a importância da água no nosso corpo, da qualidade, não é? E da qualidade e da quantidade de água que a gente ingere. Então, seria isso. Perfeito. Concordo plenamente. E também falam, não sei, quer dizer, eu vejo, né? Eu sou uma humilde ouvinte da qualidade da água, do pH, né? Que o pH das águas que a gente bebe hoje em dia não são suficientes para considerar ela alcalina, boa para a gente consumir. A gente não bebe uma água de qualidade. Mas também a gente não tem como ficar regulando o pH da água, né? Isso aqui é complicado. Eu acho que tem algumas águas minerais que tem, né? Quer dizer, todas elas têm escrito no seu rótulo qual é o pH, né? Mas aí só na Inglaterra e na França. Aqui no Brasil... Não, no Brasil tem também. Você pode procurar no rótulo que tem,
O problema aqui no Brasil, pelo menos o Zé Luiz já deve ter visto isso, que ele é de Bangu, mas eu já vi, quando eu ia para casa da minha filha, eu fui muito a Bangu, né? Quando eu estou no Rio, eu moro em Realengo, minha filha mora em Bangu, então eu estou sempre para lá e para cá. E já vi no verão, passando na frente de uma calçada, os camaradas atrás de um carro, com uma mangueira, enchendo as garrafinhas de água mineral, já com rótulo, e pressionando a tampa ali. Eles conseguem comprar a embalagem vazia, ou roubam a embalagem vazia, não sei o que eles conseguem, e depois eles enchem com água da bica e vão vender no sinal lá. Ou até em pequenas birostas, alguma coisa, a pessoa compra, não adianta nem ler o rótulo, você está tomando água da bica ali, sem filtragem, sem nada. É por isso que eu não cheguei a tanto, eu não ia chegar a tanto. Eu só tomo água mineral quando eu estou na rua com gás. Eu aconselho a toda a minha família, todo mundo que eu conheço. Eu só tomo com gás. Sem gás não, porque com gás não tem como eles botarem aqui. Pelo menos que eu saiba, não tem como o cara botar gás ali para adulterar. Não na rua, tá? O gás da água, a água que você bebe, ele é artificial, tá? Não vem da fonte, não. Você só consegue só lá em São Lourenço você consegue água com gás, tá? Mas aí o gás que você bebe da água artificial, ele está vindo por uma empresa que, teoricamente, tem os cuidados com a água, com o pH da água e tudo mais. Ele vai acrescentar ali aquele gás como se fosse um refrigerante, mas você tem uma certa segurança. Agora, a outra água, você para no sinal, você está cheio de sede, dá água, você bebe a água e pode estar bebendo geosmina pura. Mas mesma água que você bebe, aqui no rótulo diz onde está a fonte. Por exemplo, essa água daqui, ó, da montanha, ela é de Magé. Aí você pensa assim, pô, qual água mineral que tem Magé? Nenhuma. Eles estão pegando a água, quem sabe, da fonte e botando direto na garrafinha. Mas como é que, então, você pega uma água da montanha com gás? É artificial. Eu já visitei a planta da Coca-Cola, e como é que eles fazem? Né? Tem vários motores, eles usam os motores para gerar energia elétrica, pegam a descarga do motor a diesel, do tamanho de uma locomotiva, e pega aquela descarga, filtro, é claro, e injetam na Coca-Cola e todos os refrigerantes. Então, todo gás, toda coisa gasificada que você conhece é com gás carbônico. E qual é a melhor fonte de gás carbônico? O motor diesel. Então, assim, não há ilusão. Beber água com gás não garante nada, porque a água pode continuar sendo ruim e você injeta carbono artificialmente e acha que está feliz. Entendeu? Isso não é segurança. Na rua. A diferença é essa, que a água pega na rua, porque eu já vi... Eu concordo com você, isso mesmo. O cara não vai conseguir botar gás. Então, ela não te dá garantia nenhuma de nada mesmo. E a Comgás, pelo menos, ela vem de uma empresa que, teoricamente, ela tem que ser idônea para poder ter a licença. Né? Eu já tomei muita água da fonte direto. Aqui em Mangaratiba, antigamente, a gente tinha vários locais de coleta d'água puríssima. Lá no Golfinho, naquele Golfinho era natural, ainda é? Não, no Golfinho está contaminado há muitos anos já, que a gente não pega mais de lá, por exemplo, nem não pega no Golfinho. Mas já foi uma água maravilhosa. Né? E tinha Golfinho, tinha ali onde é agora a delegacia também, tinha outra fonte. Lá do outro lado da estação João Marco tinha um monte de lugar assim, onde a gente pegava água, podia beber à vontade. Agora, você já não consegue mais. Eu fui muito longe. Nos anos 70, no início dos anos 70, eu tomava banho na praia de Mangaratiba, a gente passava arrastão à noite, pegar peixe, pegar siri. Lá na Praia do Saco também, eu passei arrastão dentro do canal do Saco. Hoje é um rio de esgoto puro, mas havia época que ele era limpo. Então, assim, não faz tanto tempo assim. Mas, infelizmente, não tem jeito. Sem tratar o esgoto, não há o que fazer. Se você chegar aqui numa época que não seja de feriadão nem nada, e numa época de maré alta, você ainda vê ali perto do início do rio, ali perto da foz, a água do mar enche e ali ainda fica limpinho, você ainda vê. Né? Mas época de feriadão, nem no mar, nas proximidades do rio, eu não aconselho ninguém a ficar, porque fica muito poluído. Aquela água com aquela espuma branca ali, bem detergente a versa na água, esgoto a versa na água. É mais terrível. A gente precisa conseguir achar alguma coisa, algum ponto positivo. Porque já pensou que
Quem vai pegar o estudo vai ver a gente falando da água, a condição da água. Vai ficar... Porque é o que é notável, né? Então, você já sabe o negativo, não é isso? Então, agora, qual é o positivo? O que a gente pode fazer? Vamos pensar na parte positiva. Qual é o positivo, né? Esse, que a gente já está lutando contra essa situação, a gente já está se rebelando e já está aparecendo isso em tudo quanto é lugar. Tem um monte de estudo, as crianças já vêm com essa noção. Esse é o ponto positivo, porque nas décadas anteriores, quando ninguém se preocupava, até que começou a parte de aumentar mesmo a construção em áreas que não era para construir, área de nascente, o esgoto nos rios, indústria se jogando detrito nos rios. Até chegar ao final da década de 80, quando a gente começou, meados do final da década de 80, quando a gente começou a ouvir algumas pessoas, né, começarem, alguns biólogos principalmente, começarem a falar contra, e até agora, em 2020, a gente ainda não viu ação muito forte de governo nenhum para isso, ainda ficam pensando mais na parte monetária, financeira, né? O Zé acabou de falar ainda agora, já era para ter 13 estações de tratamento de esgoto na Baía de Guanabara, só tem 2. E se estiver funcionando, né, meu amigo? Eu nem sei se está funcionando. Quer dizer, então, essa consciência leva tempo, mas pelo menos ela está chegando. Eu acho que o ponto positivo é esse, que essa consciência está chegando. A gente já tem, mas na verdade a gente não sabe o que fazer, né? Tem algumas dicas. A gente em casa, né? Todo mundo que mora aí mora na ilha, mora em Mangaratiba. Aqui em Bangu tem um tratamento de esgoto, né? Mas vocês aí normalmente o tubo direto para o canal. Aliás, né? Estamos tão acostumados com isso que o carioca é o único brasileiro que chama canal de rio. Pode ser o maior valão que for, o rio e tal. Mas é assim, uma coisa é mandar fazer uma fossa séptica, pelo menos, para evitar que aquele esgoto vá direto para o rio. Vai poluir o solo? Vai. Mas, pelo menos, as águas vão ser mais preservadas. É um primeiro caminho, é difícil. Olhar como é que está o sistema teu de esgoto, se você lava a calçada e vai direto para o valão. Tem coisas a serem feitas que estão ao nosso alcance, sim. Mas esse cuidado começa em casa. Não adianta esperar que o governo vá fazer, porque ele não está fazendo. O problema é esse, o problema educacional, Zé. Por exemplo, quando a gente veio para cá, para Mangaratiba, o meu pai tomou todo esse cuidado. Quando ele construiu aqui, na minha casa tem fossa, da fossa vai para o sumidouro, do sumidouro vai para aquele filtro, brita areia, brita areia, brita areia, e quando ela sobe, que ela sai na rua, na época que o papai fez isso, a gente via a água sair clara, bem clarinha, ou seja, toda a parte de detrito ficava do filtro para dentro. Contamina um pouco no sol, como você falou, contamina, mas não tinha esgoto na rua, não tinha nada. Aumentou de tal forma a construção na área aqui na rua e ninguém fez isso. Então, hoje em dia, quando tem qualquer chuva mais forte, que a maré está alta, a rua fica com um cheiro horroroso, porque brota do valão aquela água de esgoto. E as pessoas reclamam, mas não tem consciência que eles mesmos botam o esgoto ali. E eles jogam direto o esgoto na água pluvial, onde era só para recolher a água da chuva. Então, os governos também não tomam consciência para proibir isso. E aí a gente que faz, a gente fez a nossa parte. Na minha casa não sai água assim. Toda obra que a gente fez, a gente botou mais uma fossa. Aqui a gente tem 3 fossas. Uma fossa aqui para a minha casa, que fica em cima, os 2 banheiros da casa. Outra fossa para lá para baixo, que era a casa dos meus pais. E depois a gente fez um anexo ali nos fundos para receber parentes. Outra fossa independente para ele. Dessas 3 fossas, vai para o sumidouro e do sumidouro vai para o filtro para depois ir para a rua. Mas a grande maioria das casas não faz isso. Celeno, a Josi está com a mãozinha levantada. Por mim, pode falar à vontade. Fala, Josi. Então, eu estava refletindo sobre tudo que vocês estavam falando. E a Tati, quando puxou o ponto positivo, ela estava lendo os meus pensamentos. Por quê?
A gente estava lendo, a gente leu Transição Planetária do início, onde foi falado para a gente que já estava vindo uma leva de espíritos, se eu não me engano, para alavancar, né, o planeta. Talvez de Alcione. De Alcione. Ou seja, onde estão esses espíritos? Eu tenho um adolescente em casa. E o que eu já recebi, assim, ela não é de estar em redes sociais, assim, para estar movimentando. Só que ela tem uma coisa que ela segue no Twitter. Eu já recebi tanta licitação baixa assinada dela. Ou seja, por que eu estou falando isso? Há grandes movimentos já, né? Então, isso nos anima muito para a melhoria de tudo. A melhoria não só do meio ambiente, mas do racismo, mas de tudo que você possa imaginar. Como que eu estou sabendo? Porque eu tenho exatamente um adolescente de 17 anos e, ao mesmo tempo, eu tenho um de 6 que ainda não chegou lá, mas que já descobriu, assim, por exemplo, eu não sei se foi o Zé Luiz estava fazendo uma colocação sobre a questão da criança não saber ler. Gente, o meu de 6 anos já descobriu que o microfone dá as informações que ele quer. Entendeu? Assim, não precisava. Olha, eu fiquei. Faz a mesma coisa, meu netinho de 5 anos aqui. Correndo já, porque eles têm pressa de chegar e a gente ainda está lento atrás. Por que eu estou fazendo essas colocações todas? Porque Deus está no comando, Jesus está no leme, e Deus diz assim, não é? E me fez lembrar também uma fala da minha avó, que fala, quando o homem pensa que sabe tudo, cai do cavalo. É exatamente isso que a gente está passando agora. Quando todo mundo achava no poder que podia fazer e desmandar e mandar e fazer o que queria, veio a pandemia que nos trancou em casa. Então, ou seja, eu, assim, refletindo sobre tudo isso, né, eu vejo que podemos estar longe, mas não estamos tanto assim. Devido ao tempo que está passando muito rápido, e haja visto que a gente está estudando e que a gente não tem mais tempo para ficar marcando passo, isso está ficando claro para a gente, e também me fez lembrar um vídeo de um amigo de luz, que ontem, quando eu estava estudando, eu não pude participar do evangelho, mas estudei, né, sobre a passagem, sobre o que foi estudado. É tipo assim, se você não vai querer ficar na terra para alavancar, você não vai querer andar, você vai ser transferido. Aí você lembra para quê? Com o amigo de luz, né, que ele tem um vídeo que o rapaz recebe uma ligação do mundo espiritual, que aquilo aí é a realidade, gente. Ou seja, quando Jesus fala que na casa do Pai nenhuma ovelha se perde, não se perde. Ele não vai querer ficar aqui na terra. Ele não quer ficar aqui na Terra, ele não quer progredir, então ele vai progredir em outro lugar que vai precisar dele, mas aqui ele não precisa ficar. Então, veja como a gente não está na nossa mão, veja como nós não temos o comando, e veja como está acontecendo. Veja, assim, essa pandemia também nos proporciona quando a gente vê quantos jovens estão lutando. Só que é aquela coisa, eles não aparecem. Quando eles aparecerem, a gente vai ficar, onde que eles estavam? A gente não prestar bem atenção. Então, eu tenho muita esperança, sabe? Jesus caiu. Não, é verdade, eu também tenho muita esperança. Aliás, a gente tem que ter esperança, né? Senão, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem que fazer igual a garotinha, ou o garotinho da história de meu pai está no leme. Porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Eu tenho esperança de que quando eu voltar, né, eu vou ter que sair daqui para lá. Né? Espero que ainda tenha alguns anos por aqui. Mas enquanto você estiver aqui, ainda dá tempo, Celeno. Não, mas eu estou aprendendo. Enquanto eu estiver aqui, eu estou aprendendo bastante coisa. Eu sou daquela opinião que diz... A Josi voltou. Mas você vai fazer o quê? O que está aprendendo agora? Ué, o que eu não usar agora, eu vou usar na próxima. Então, eu estou aprendendo. Eu não desisto de aprender nunca. Mas eu sou dessa... A Josi voltou. Quando eu voltar, eu quero que esteja melhor. Né? E por isso a gente tem que acreditar, ter essa esperança. Continua daí, Josi.
Não, eu já estava finalizando, e que assim, isso realmente nos faz até, quando a gente vê, quando a gente se dá conta, quando a gente percebe que não está na mão do homem, isso dá muita alegria. Muita alegria. Assim. É isso que me dá ânimo, sabe? É isso que me dá, que eu agradeço todo dia, porque, gente, não tem como ainda, igual o Zé Luiz falou, se está muito longe, mas não está no comando do homem, Zé Luiz, estou muito lhe informar, não está, não está. Isso é fato, gente. Então era isso, gente. Obrigada. Ô, Marco, antes de eu passar a palavra para o Zé, que ele está com a mãozinha levantada, aí só vou te avisar que já são 5h25, daí se você já quiser fazer depois do Zé o fechamento, a gente já está chegando no nosso horário, tá? Pode ir, Zé Luiz. É rapidinho. Graças a Deus está nas nossas mãos agora, né? Domingo, então, vai estar mais na nossa mão, depende só do nosso dedo, né? Nem da mão. Presta atenção no que vocês vão fazer. É sério. É isso aí. O Josi, só toma cuidado. O Google não é um bom professor, tá? Tem que sempre botar o crivo no Google. Só para vocês saberem, como é que o Google sobrevive? Vocês já perguntaram? Como é que o Google é tão grande? Talvez a terceira maior empresa do mundo. Quando você faz uma pergunta ao Google, as 100 primeiras respostas são pagas. Então, há interesse na resposta ser daquele jeito. Entendeu? Então, muito cuidado. O Google não é um bom professor. E o outro lado, né? O bem não faz propaganda. É muito estranho, né? Eu trabalhei no Centro de Pesquisa da Petrobras, na Ilha do Fundão. Foi feita uma grande obra de expansão para ele e chegou-se a um consumo diário de 2 milhões de litros d'água. Imagina uma coisa que consome 2 milhões de litros. Não estou falando 2 mil, não. São 2 milhões. Então, é claro, por um modelo econômico, por interesse, foi necessário criar-se uma estação de reuso de água. Então, as caixas d'água de lá, as cisternas, dá quase 4 milhões de litros d'água. E eles conseguem reciclar absolutamente tudo. Eu presenciei isso. Tem filtros tão maravilhosos que não passa nem vírus, só passa água. Então, assim, é possível, sim. A Petrobras fez essa grande obra no Fundão. O mais incrível dessa história, ela entrega para o esgoto da Ilha do Fundão uma água mais limpa do que a água que está chegando. Percebem isso? Se é possível, mas isso só está no âmbito dos grandes, porque exige muito dinheiro. Mas a gente pode fazer assim, graças a Deus estamos no Leme, a gente pode fazer, está ao nosso alcance, graças a Deus, e vamos tentar fazer isso, não esquecendo nunca de fluidificar nossa água, fazer o que Mazar Emoto fazia, né? Diante de um lago, impunha as mãos, agradecia a Deus, rezava para que aquela água se purificasse e ele conseguia fazer. Então, a gente pode fazer também, graças a Deus. É isso. Isso não é de agora não, Zé, porque eu me lembro, alguns anos atrás, eu vi uma reportagem, esqueci o nome do repórter, ele já desencarnou, era um que dizia assim, vem comigo. Tinha a madrugada, o Mando da Madrugada, se não me engano. Ele fez uma reportagem no Rio. Adorava, né? Isso mesmo, Comando da Madrugada, muito bom. Ele fez uma reportagem, foi no programa dele que eu descobri que eu tinha câncer. O médico não disse o que era, de repente ele entrevistando um médico lá, falou sobre esse tipo de câncer, e falou o nome do câncer que eu tinha. Eu falei, então é isso. O médico não está aqui. Mas vamos voltar para o assunto. Então, ele estava no Rio Tietê, nesse dia, num barquinho, uma estação dessas montada no Rio Tietê. A água entrava no Rio Tietê, passava e no final a água saía num lugar que o cara botou o copo assim, e aí ele perguntou para o camarada, essa água é boa para beber? O senhor seria capaz de beber? O cara bebeu na frente da câmera. Então, significa isso. É possível. Falta um pouquinho de vontade, né? E diminuição de certos lucros para se conseguir isso.